Bom, pessoal, então, boa tarde. Nós estamos só com 5 alunos, mas vamos começando assim mesmo, certo? Este vídeo está sendo gravado, então quem chegar atrasado ou não conseguir assistir a aula, pode assistir mais tarde, né? Então, para ficar registrado, eu vou me identificar. Eu sou o professor Paulo Daires, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula síncrona do curso de Controle Digital. Então, a minha ideia nessa aula é focar um pouco mais em simulação, abrir o MATLAB, rodar alguns programas junto com vocês, mostrar como foi construído os exemplos no MATLAB e no Simulink que estão disponíveis ali no Moodle. Vamos discutir um pouco sobre a terceira etapa do nosso trabalho e também eu quero pegar um pouquinho do final da aula para comentar algumas coisas sobre não idealidades que nós podemos ter em controles digitais e como tentar contorná-las. Bom, então vou começar aí compartilhando nossa tela, ou melhor, a minha tela, né? Então vou começar no Moodle para mostrar onde que estão os programas exemplos que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Então aqui nossa disciplina de controle digital. Aba aqui de controle digital. Então, primeiro aqui nós temos o link, né, que vocês devem ter utilizado, os slides que eu utilizo aí em aula. Temos as 3 primeiras aulas, que temos alguns vídeos aí, né, sobre conteúdo. As próximas aulas também tem vídeo, e aqui está a definição aí da parte 2 e 3 do trabalho, né, e as suas datas de entrega. Link para a entrega da segunda parte do trabalho, que tem a data de hoje, né? Eu vou estender isso aí, permitir que se entregue com um pouco de atraso. Vou dar talvez mais 1 ou 2 dias. E aqui, mais para baixo, né, depois do material das aulas, tem os arquivos de simulação no MATLAB, certo? Então, o Sim20 e o Sim22 eu já mostrei numa aula anterior para vocês. Aqui nós temos, então, um arquivo do Simulink. Então, eu não recomendo que vocês tentem abrir diretamente esses arquivos aqui, que você clicar para abrir, ele vai abrir aqui do lado, né? O ideal é vocês fazerem o download desses arquivos. Talvez tenha alguma coisa na configuração que eu tenha que ajustar para poder fazer um download, mas, por exemplo, aqui o Simulink, cliquei, ele já fez o download, certo? Então, depois eu vou lá no MATLAB e abro esse arquivo do Simulink por dentro do MATLAB. Bom, o que nós vamos trabalhar hoje são os arquivos que vão aqui M01 até o M05. Então, esses 5 arquivos são arquivos .m com códigos para fazer, tanto para entrar com os parâmetros do motor, para fazer o projeto do PI contínuo, depois aqui o projeto por redesign, que é a etapa que vocês estão entregando hoje, o projeto de um controle digital, que vai ser a etapa 3 do projeto. Está dividido aqui, esse projeto está dividido em 3 partes. A última parte aqui basicamente é para poder carregar os parâmetros, gerar parâmetros para rodar o programa no Simulink. E aqui eu tenho então também 3 arquivos do Simulink. Um para rodar o arquivo PI contínuo, o outro para rodar o PI discreto e um último aqui para rodar o exemplo para a terceira parte do projeto, Simulink Controle Digital. Então, todos os arquivos de simulação que nós vamos trabalhar na aula de hoje estão aqui nessa lista, certo? Logo abaixo aqui do rótulo, arquivos de simulação MATLAB. No final aqui estão as nossas aulas síncronas, certo? As aulas desse semestre, né, 2001, primeiro semestre. Quando eu terminar de processar esse vídeo, eu vou incluí-lo aqui nessa lista, certo? E também tem as aulas dos semestres anteriores aí, certo?
de 2020, segundo e primeiro semestre. Então tem bastante material aí que vocês podem utilizar. Vamos então começar aí, ver qual que é o exemplo que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Pessoal, continua tudo certo aí com o áudio e com o vídeo? Tá joia? Qualquer pergunta que vocês tenham, vocês podem interromper a qualquer momento, certo? O único detalhe é que quando eu estiver fazendo a apresentação, geralmente eu não estou prestando atenção aqui no bate-papo, certo? Então, se vocês fizerem a pergunta por escrito, eu posso demorar um pouco mais para responder, mas quando eu identificar a pergunta, eu respondo. Se não, vocês podem abrir o microfone e fazer a qualquer momento. Bom, basicamente nós vamos trabalhar o mesmo exemplo que eu mostrei nos slides da última aula, certo? Então vai ser um motor de corrente contínua, onde nós temos os parâmetros desse motor. Ele basicamente é o motor do laboratório de conversão de energia, aquele motor de corrente contínua. E vão todos os exemplos aqui, os programas que eu coloquei no slide, eu vou demonstrar na aula de hoje, certo? Então, isso aqui a gente viu na aula passada. Nosso primeiro exemplo, então vamos começar aqui com o arquivo .m, é o arquivo que vai aqui nos definir os parâmetros do nosso motor de corrente contínua. Vocês conseguem, não sei se está legível o suficiente com essa resolução. É viável para vocês lerem aqui? Dá para ver, professor. Dá para ver? Tá, ok. Dentro aqui do MATLAB eu não consigo aumentar essa letra, então eu não sei se está num tamanho bom o suficiente. Bom, então a primeira coisa que esse programa, ele pode criar o meu motor com os parâmetros nominais, ou uma variação desse motor com variação paramétrica, certo? Então, quando eu vou inicializar com os valores nominais, eu coloco 0 nessa variação. Se eu for colocar a variação paramétrica, eu coloco 1. Então, se for 0, ele inicia zerando aí, né, assim, a memória do MATLAB, fechando gráficos. Essas duas variáveis são as que eu uso aí para aplicar a variação paramétrica. Uma vai ser aplicada em cima do coeficiente de inércia, que é o J, a outra em cima da resistência de armadura, que é o R, GR e GJ. Então, essa variação paramétrica, caso eu coloque 1, ou, na verdade, caso eu coloque qualquer valor diferente de 0, vai ser 20% em cima do coeficiente de inércia e 50% do valor da resistência. Então, tem mais variáveis aqui que vão auxiliar na simulação. Tempo de simulação, tempo onde vai ser aplicado carga, o valor da carga que será aplicado. Aqui são só informações de tensão de armadura, tensão de campo, velocidade nominal. Essa sequência aqui eu utilizei para calcular o coeficiente de inércia do rotor, uma vez que ele é um cilindro. Considerei como se fosse um cilindro de ferro maciço, e é claro que isso é uma aproximação, né? O nosso rotor não é ferro maciço. Estou definindo o coeficiente de atrito de rotação, né? E aqui o coeficiente de inércia. Então, note que o meu coeficiente de inércia ele é multiplicado por essa variável GJ, que se não tiver variação paramétrica vai ser igual a 1, e se tiver variação paramétrica vai ser igual a 1,2, ou seja, ele vai aplicar 20% de variação paramétrica. Então, esses são os parâmetros aí mecânicos, né? Na sequência, então, vem os parâmetros elétricos. Então, aqui eu tenho o GAF, a constante do motor, indutância de corrente de campo, indutância, a resistência, indutância de armadura, resistência de armadura. Então, notem que, de novo, a resistência de armadura está sendo multiplicada pela variável GR. Então, essa variável, vou voltar para cima. Caso não haja variação paramétrica, é 1. Caso haja variação paramétrica, é 0,5. Ou seja, quando eu quiser testar esse meu
motor com variação paramétrica, basta eu colocar um valor aqui diferente de zero na variável variação. E aqui mais algumas variáveis. A tensão de barramento, porque o meu motor é de 40 volts, então eu estou limitando a tensão em 40 volts. Frequência de chaveamento, caso eu fosse utilizar. Não estou utilizando essa definição nesse momento. Estou criando aqui a função de transferência do motor. Numerador, denominador, transfer function. Aqui então eu crio a função de transferência do meu motor. Então, a função de transferência quando a saída é velocidade e a função de transferência quando a saída é posição. E por último aqui eu estou plotando um gráfico. Então, plotando um gráfico para a saída step, né? Quando eu aplico aí 20 volts em cima do meu motor. Aqui então é o projeto do PI. Esse PI eu já mostrei para vocês. Ele tem um ganho proporcional de 0,35 e um ganho integral de 2,5. Então aqui eu estou criando a função transferência do controlador contínuo. Estou fechando a malha, só por curiosidade, né, vendo os valores de polo e zero. Eliminando aí polos com zeros que não foram cortados por questão numérica. E por último, então, eu estou também plotando aí o diagrama de Bode e também a saída, a entrada do degrau, né, do meu sistema em malha fechada. Bom, se eu rodar isso aqui, então aqui ele plotou o diagrama de Bode, a gente já viu numa aula anterior. Então aqui eu tenho a entrada ao degrau, meu sistema em malha aberta e em malha fechada, para o meu controlador PI, certo? Se eu quisesse rodar isso aqui então com variação paramétrica, basta que eu coloque aqui 1, por exemplo, e rode de novo. Agora ele plotou então o meu motor em malha aberta com variação paramétrica e aplicando o PI. Notem que PI perdeu bastante performance com essa variação paramétrica. Bom, eu vou rodar de novo o motor aí na condição nominal. Para carregar os parâmetros da condição nominal para o meu motor. Bom, eu também posso rodar isso aqui no Simulink, né? Vocês já devem ter feito bastante isso aí. Então, aqui eu tenho um modelo do Simulink. Aqui eu tenho o meu motor. Então, se vocês quiserem ver o motor, dou 2 cliques. Então, o meu motor tem uma equação de campo, tem uma equação de armadura e tem também aqui o sistema mecânico. Então, vocês podem entrar em cada um desses blocos. Está o modelo completo aí do nosso motor de corrente contínua. Eu vou entrar aqui na circuito de armadura, só para curiosidade, né? Então, entrando eu tenho a tensão de armadura. Entrando, subtraindo, eu tenho a queda na tensão de armadura e eu também tenho aqui o torque eletromecânico, na verdade a tensão induzida, que aqui é o circuito de armadura, né? Então, a tensão de armadura, o que é? A corrente campo vezes a velocidade vezes a constante GAF. Então, nesse somatório, se eu multiplico pelo inverso da indutância, integro, eu tenho a corrente. Então, aqui sai a corrente realimenta a resistência para calcular a perda de tensão na resistência, que é de tensão na resistência. Se eu quiser comparar aqui a tensão de alimentação com a tensão induzida, eu tenho esse scope aqui para a gente poder observar. Certo? Então, modelo do motor. Eu tenho um vídeo que é lá da aula de conversão de energia 1, né? Que tem um modelamento dessa máquina aqui, certo? Eu vou acabar colocando o link, se alguém quiser dar uma olhada nesse vídeo, né? É da disciplina de conversão de energia lá do 5º semestre, para caso alguém não lembre ainda, né?
Então pode ver como que foi construído esse bloco do motor. Bom, o meu PI, eu optei por construí-lo, certo? Então eu não usei o bloco PI do MATLAB, se quiser usar não tem problema. Então aqui eu tenho entrando a referência, tenho entrando aqui a velocidade, aqui então é o erro é aplicado numa constante proporcional, o mesmo erro eu estou integrando e aplicando numa constante integral, somo os dois, aqui eu tenho a saída do controlador. Eu também posso observar aqui o erro e o sinal de saída do controlador. Um outro bloco que eu coloquei aqui é saturação. Então, essa chave manual, se eu deixo na posição de cima, eu estou colocando diretamente no motor a saída do controle. Se eu dou 2 cliques, eu viro a chave e eu coloco saturação. Qual que é o valor de saturação? Estou dando 2 cliques no bloco. Mais VCC para o limite superior e menos VCC para o limite inferior. VCC, no MATLAB, eu setei como 40. Então, se eu deixar nessa posição, nós vamos ver qual que é o efeito da saturação no nosso controle. Se eu estivesse usando, por exemplo, um inversor de frequência com tensão de barramento de 40 volts. Por quê? Porque esse motor, que é o motor do laboratório, a tensão máxima dele é 40 volts. Na verdade é 42, 45, mas eu limitei ele em 40 volts mesmo. E um scope aí para eu ver o sinal com ou sem saturação. Tá? Vou rodar uma vez para a gente ver aqui o PI analógico. Já rodou, vamos ver aqui a corrente. Então a corrente chegou aí a 450 amperes de pico. Isso teria torrado o motor, né? E a velocidade? Exatamente. A escala que está diferente, certo? Mas é exatamente a mesma resposta. Note que aqui eu tenho de 0 a 1 segundo. Então, 1 segundo dá mais ou menos até aqui. Então, dá exatamente o mesmo sinal. Esse pico... só as escalas que estão diferentes, né? Aqui em 4 segundos entrou uma carga. Então, vocês notam que tem uma perturbação pequena aqui na velocidade. Automaticamente a corrente deve ter aumentado aqui em 4 segundos também a corrente aumentou. Certo? Bom, se eu tivesse então usado esse PI, eu possivelmente teria torrado o motor. Vamos ver quanto que chegou o valor da tensão. Então note que eu não usei saturador. Então essa tensão chegou a mais ou menos uns 130 volts. Certo? Bem acima aí da tensão nominal e da minha máquina. Bom, vamos ver aí qual que é o efeito de eu ter saturação nesse PI. Certo? Então, na verdade eu tenho que vir aqui. Estou no lugar errado. Agora sim. Vou dar 2 cliques aqui e vou colocar saturação. Então vamos... Já rodou. Vamos ver a tensão. Então notem que o meu controle tentou colocar uma tensão que chegou a 150 volts. Só que essa tensão que sai do controlador, ela passa então pelo saturador que limita a tensão em 40 volts. Então eu fico com essa tensão saturando, enquanto o meu controlador está tentando colocar uma tensão maior que 40 volts. A partir do momento que a tensão do controlador baixa para baixo de 40 volts, o meu saturador não está mais funcionando, certo? Vamos ver como que ficou a velocidade e a corrente. Então vamos ver a corrente primeiro. Note que agora a corrente ainda chegou num valor muito alto. 160 amperes.
Então, se vocês notem que quando o meu motor sai da saturação, eu tenho um pico negativo na corrente. Quando eu aplico carga, obviamente, o meu controlador tem que colocar mais tensão e mais corrente. Vamos ver a velocidade? Então, durante a saturação, a minha velocidade ficou bem acima do valor que eu queria, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na referência de velocidade. 300 e poucos. Eu vou até colocar uma velocidade mais baixa, certo? Para a gente ver como que fica. 200 radianos por segundo. E vou rodar novamente. Bom, agora a velocidade ficou menor. A corrente, né, ficou por um período menor. E aqui a nossa velocidade. Então, nota que a velocidade deu um sobrepico e continuou acima do limite, certo? Só aqui com 1,5 segundo, quando saiu a saturação, é que meu controle voltou ao normal. Então, notem que essa saturação ela atrapalha bastante a performance do PI. Em geral, com a saturação, o meu sistema fica com uma tensão, com a velocidade mais alta por um tempo bem maior, certo? Se eu desabilitar aqui a saturação, vamos ver novamente. Não ficou a tensão. A tensão chegou aqui agora a 70 volts. E vamos ver a velocidade. Ou seja, sem a saturação, o meu sistema estabiliza bem mais rápido, certo? Com a saturação, ela atrapalha essa estabilização, principalmente por causa da parte integral do meu controlador, certo? Ainda no final da aula de hoje, nós vamos ver um recurso que nós podemos usar para que essa parte integral do PI, do meu controlador, não atrapalhe quando eu tiver saturação. Então o modelo do PI, rodamos ele aí no Simulink, né? Agora vamos ver como fazer o projeto, que é a parte 2 do trabalho que vocês estão entregando hoje, do PI por redesign, certo? O controle por redesign. Então aqui no controle por redesign, nós estamos utilizando então a frequência de amostragem de 100 Hz. Aqui eu estou simplesmente discretizando a planta, mas não é necessária para o Simulink, né? E aqui eu tenho 4 opções de discretização. Eu posso discretizar usando Euler, Zero Order Hold, Tusting ou Match, certo? Então tem 4 opções aqui. Conforme o número que eu colocar aqui nessa variável controle, ele vai discretizar por um método diferente. Então, o método número 1 é o método de Euler. A gente já viu isso aqui em aulas anteriores, certo? Então, aqui ele está criando o controlador. O método 2 é Zero Order Hold. Então, eu estou usando o comando Continue to Discrete para discretizar o controlador analógico. Esses coeficientes B0 e B1 eu vou mostrar para vocês que eu vou precisar deles no Simulink. Método 3, que é o Tusting, e por último, método 4, que é o Match. Então, 4 métodos diferentes. Aqui, somente para plotar, eu estou, então, obtendo o sistema em malha fechada com a minha planta discreta. Aqui no MATLAB, quando eu vou usar no script, né, a minha planta discreta, o meu controlador discreto, eu tenho que usar a planta discreta também. No Simulink, eu consigo misturar discreto e contínuo. Aqui no MATLAB em script eu não consigo, certo? Sempre que eu fechar a malha aqui do meu controlador discreto, eu tenho que usar também a planta discreta. E por último aqui eu estou plotando então a função step. Vou rodar isso aqui. Vamos escolher aí o Euler mesmo. Pronto, ele já colocou aqui em azul um pouco mais claro, é a saída do PI discreto. Então notem que eu tenho aqui meu motor em malha aberta,
o meu sistema com PI contínuo em malha fechada e o PI discreto em malha fechada também. Só fazer uma conferência. Ok. Então, o meu GC de Z é o meu controlador. Certo? Então, aqui dentro desse bloco, está demorando um pouco, tem o GC de Z, que é o controlador que eu acabei de discretizar, certo? Era o controlador contínuo que eu discretizei e coloquei nessa variável GC de Z. Bom, aqui no Simulink, eu posso misturar o meu controlador discreto com o meu motor contínuo. Certo? O que eu preciso fazer separando aí a parte contínua da parte discreta, eu tenho o zero ordem hold. Então esse é um bloco aí do Simulink, zero ordem hold. Se eu der 2 cliques, importante que a período de amostragem do zero ordem hold seja o mesmo período do projeto para todos os zero ordem holds que eu usar. Então, tanto quem faz o papel do conversor digital para contínuo, quanto do conversor analógico para o discreto, os dois amostradores, certo? Eles são feitos pelo zero ordem hold no MATLAB. Então aqui eu tenho 3 blocos de zero ordem hold, todos eles estão com o período da variável TS, certo? Que é a variável que me está guardando aqui o período de amostragem. Bom, vou rodar isso aqui agora. Já rodou. Vamos ver a velocidade. Vou dar um pouco de zoom aqui nessa velocidade. Só para a gente ver. Bom, aqui uma primeira diferença, né? Porque quando eu rodei o meu PI discreto no MATLAB, a saída de velocidade está com degraizinhos aqui, certo? Mas aqui no Simulink não está, está um sinal contínuo. Por que no Simulink está um sinal contínuo e na função que eu rodei de dentro do script está uma série de degraus? Porque aqui no Simulink, o meu motor ele é um motor contínuo, certo? Eu não discretizei esse motor, ele é contínuo. Então a sua saída de velocidade é contínua, o motor não dá degraus de velocidade. Mas quando eu rodei de dentro do script do MATLAB, ali eu tinha discretizado o meu motor e rodado o sistema como se o motor fosse discreto, mas ele não é discreto, certo? Não sei se ficou claro isso aí. Quando eu rodei o meu controlador de dentro do script, fechei a malha dentro do script, application step, ali eu rodei o meu controlador discreto em uma planta que é discreta, que na verdade não existe, certo? É como o meu controlador enxerga o motor, como se fosse discreto, mas na verdade ele não é discreto. Então, no Simulink eu consigo misturar as duas coisas. Eu consigo misturar meu motor, que na realidade ele é contínuo, com o meu controlador que está discreto, que é discretizado. Mas não esqueçam que é sempre necessário usar o zero ordem hold aqui no Simulink, sempre para conectar o mundo discreto com o contínuo e também aqui o mundo contínuo com o discreto. Bom, vendo aqui de novo, ó, pico de corrente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no... Eu estou aplicando aí 50% da velocidade nominal. Eu não conferi. Eu estou sem a saturação ligada. Eu vou ligar a saturação e vamos ver o que isso interfere no nosso motor. Então já rodei. Então notem então aqui que com saturação eu tenho um pico e esse pico demora um pouco mais para baixar e chegar no valor nominal, certo? No valor da minha referência.
Por quê? Porque a parte integral, ela me atrapalha o controle quando eu tenho saturação. Quando o controle satura a sua saída, a parte integral, vamos ver aqui o gráfico, notem que a saída do meu controlador, ele é discreto. Então, se eu der um zoom aqui, eu tenho a saída do controlador. Olha que sim, meu controlador é discreto. Certo? Então, aqui eu tenho a saturação. O meu controle tentou aplicar uma tensão maior que 70 volts, mas saturou. E só quando essa tensão do controlador baixou para baixo de 40 volts, é que meu sistema começou a funcionar normalmente. Então, durante esse período da saturação, o meu integrador estava, entre aspas, acumulando energia, certo? E ele só voltou a funcionar normalmente quando ele baixou aqui abaixo de 40 volts. Tranquilo até aqui, pessoal? Não sei se eu estou indo muito rápido aí na simulação. Tá jóia. Bom, então, uma outra forma de eu rodar o PI discreto, e é um modo que eu particularmente gosto mais. Deixa eu fechar esses gráficos, tem muito gráfico aberto. Então, uma segunda forma aí de rodar isso aqui é utilizando um bloco que é chamado MATLAB Function. Certo? Então, esse aqui é o bloco do MATLAB Function. Onde que esse bloco ele se encontra? Se vocês virem aqui na caixinha de blocos, vocês veem aqui em User Define Function. Tem um bloco aqui chamado MATLAB, tem vários, né? Mas tem um MATLAB Function que eu gosto mais. Certo? Com esse bloco, eu posso escrever um programa na linguagem do MATLAB. Então, se eu der 2 cliques nesse bloco, ele abriu aqui no script MATLAB uma função. Então, o que está na saída dessa função é a saída do meu bloco, VU. E o que está aqui, a lista de variáveis que está sendo como entrada da função, são as variáveis que estão na entrada aqui do meu bloco. Toda vez que eu colocar mais uma entrada e salvar, ele vai incluir mais essa entrada no bloco aqui no Simulink. Bom, as variáveis que eu criar aqui dentro, toda vez que o meu sistema der mais um passo de simulação, elas são perdidas, certo? A não ser que eu as defina como persistente. Variáveis que eu defini como persistente, no próximo loop de simulação, que o meu programa entrar novamente aqui, essas variáveis, o seu valor não será perdido. Se eu não definir a variável como persistente, quando eu entrar nesse bloco de função, o valor da variável vai ser vazio. Não vai ser zero, vai ser vazio. Por isso, as variáveis que são persistentes, a primeira vez no instante zero, quando ele entrar nesse programa, essas variáveis persistentes elas estão vazias. Então, se esse comando isEmpty for verdadeiro, significa que essa variável ainda não foi definida. E se ela não foi definida, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou inicializando as variáveis que são persistentes. Certo? Bom, o próximo passo, eu tenho entrando aqui no meu bloco a velocidade de referência e a velocidade do motor. Então, o que eu estou calculando aqui? O erro. Na verdade, eu estou calculando o erro aqui, certo? O erro atual. Bom, nesse erro K1, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou pegando o erro
que está guardado nessa variável do passo anterior e dizendo que esse erro agora é o erro anterior. E estou pegando a minha saída anterior e também passando aqui para o valor da variável de saída, certo? Saída no passo anterior. Então aqui eu calculo o erro do passo atual, que é igual a referência menos a velocidade do motor. A próxima vez que eu entrar nesse loop aqui de novo, esse erro vai ser jogado para o erro anterior e a saída que foi calculada agora também é jogada para a saída anterior. Então, a função que me implementa, a equação a diferenças que me implementa o PI digital, que a gente viu nos slides, certo? É essa aqui. A minha saída atual, ela depende da saída anterior, depende do erro atual vezes a sua constante e depende do erro anterior vezes a sua constante. Então, essa aqui é a minha equação a diferenças que implementa o PI. Eu pego aqui a minha saída atual e estou jogando para fora da minha função. Eu vou rodar então esse programa aqui no Simulink. Eu não conferi como que estava a saturação. Eu estava com a saturação habilitada, eu vou desabilitar. Se eu comparar essa velocidade aqui com o que foi simulado, a única diferença é que a minha referência não está em 200, a minha referência está em 50%. Mas vamos colocar na mesma referência então, para não dar... Vou colocar aqui 200 radianos por segundo e vamos rodar mais uma vez. Agora sim, tirando aí a questão da escala, que aqui está de 0 a 1, né? Então seria aqui desse valor até aqui. Você note que em 50% o meu sistema em malha fechada já está estabilizado, então aqui em 0,5 já está estabilizado. Então é exatamente a mesma resposta, certo? A diferença é que o meu sistema discreto aqui eu vejo em integrais, porque ele rodou com a planta discreta e aqui rodou com a planta contínua. Comparando esse arquivo do Simulink que eu implementei a minha equação a diferenças com esse outro aqui onde eu usei a função de transferência em Z, os dois deram exatamente o mesmo resultado, certo? Não faz diferença para o Simulink eu usar o bloco da função de transferência ou eu usar este bloco, cadê o bloco? Que está implementando a equação a diferença, certo? Então, função de transferência e equação de diferença são similares, dão o mesmo resultado. Eu gosto bastante desse bloco porque ele está mais próximo à realidade, certo? Quando vocês forem montar um controle num processador digital, vocês não vão entrar com a função de transferência em Z, certo? Vocês vão entrar com uma equação a diferenças. Alguns sistemas, vocês vão entrar com as constantes Kp e Ki do sistema contínuo, né? Mas o sistema digital, por trás de entrar com o Kp e o Ki, ele vai discretizar essas funções e vai implementar a equação de diferenças, mesmo que isso não seja transparente para quem está, assim, programando às vezes, certo? Algumas linguagens de programação, aí, como por exemplo LabVIEW, às vezes eles não deixam isso transparente, fica escondido, mas no fundo o que está sendo feito é isso aqui. Tranquilo até aqui, pessoal? Continua tudo certo aí com o áudio e com o compartilhamento de tela? Tudo beleza, professor. Tudo Uma dúvida beleza? ali, naquela máquina CC ali a gente vai colocar a nossa planta, né? Exatamente. Só que aí vamos colocar como função de transferência, certo? Como função de transferência, pode ser. A não ser que a planta de vocês tenha mais de uma entrada, aí dependendo da planta, tem algumas coisas que tem que ser feitas ali para poder colocar a função de transferência, né? Beleza.
Como eu tinha um motor pronto da disciplina de conversão de energia, eu utilizei o meu motor num formato não de função de transferência, mas gerando ali cada um dos circuitos, né, que eu acho melhor para explicar na disciplina. Mas para vocês, podem colocar a função de transferência. Bom, agora os exemplos que nós vamos ver a seguir são os exemplos da terceira parte do trabalho. Que na terceira parte do trabalho, então vamos aproveitar e vamos discutir a terceira parte do trabalho, antes de avançar. Eu vou aqui no Moodle. Então a página 1 era a primeira parte do trabalho. A parte número 2 vocês estão entregando aí na aula de hoje. Talvez alguns grupos atrasem um pouquinho, né? Eu vou liberar esse atraso. E a parte 3, a ideia então é projetar um controle discreto utilizando uma das técnicas de projeto digital. Ou seja, eu passei para vocês 3 técnicas, certo? Tempo mínimo, deadbeat e modelo de referência. Então você tem que usar uma dessas 3 técnicas. Na sequência, então, vocês vão implementar esse controle no Simulink. Eu coloquei aqui para vocês utilizarem o bloco do MATLAB Function, certo? Ou seja, eu tenho preferência por esse bloco aqui, mas se vocês acharem muito difícil, eu libero para vocês entrarem com a função de transferência e não utilizar o bloco do MATLAB Function. E por último aí, comparar os controladores, certo? Então eu gostaria que vocês comparassem esse novo controlador que vocês projetaram com os anteriores, certo? Compara esse aqui com o controle do redesign. Nós temos que demonstrar que ele está funcionando, né? Com e sem variação paramétrica. Ou seja, em a planta nominal e com a planta com alguma variação, certo? Vocês peguem algum parâmetro da planta e aplicam uma variação e rodem de novo o mesmo controlador. Então eu quero ver então a saída da planta em relação à entrada de referência e também a ação do controle. O que é a ação do controle? É a saída do controlador. Certo? Então, vamos ver agora no MATLAB o exemplo que eu já mostrei para vocês na aula passada, só que só mostrei em slides, certo? Hoje vamos ver realmente como que isso foi implementado no MATLAB. Então, o arquivo M03, ele tem aqui o projeto do controlador digital. Então, ele tem o projeto aqui para o controlador do tempo mínimo, deadbeat e modelo de referência. Depende da minha variável controle assumir os valores 1, 2 ou 3. Bom, o controlador tempo mínimo, nós vimos que para a entrada degrau, a função de transferência em malha fechada, ela deveria ser 1 sobre S. Na verdade, 1 sobre Z, né? Então, aqui eu tenho o numerador 1 e o denominador 1 e 0. Então, se eu rodar isso aqui, deixa eu ver, ele está com 3, vou deixar com 1. Aqui entrou o modelo de referência, então notem que em um único step ele saiu de 0 e foi aí para 200. Ele deve estar colocando uma tensão aí de uns 1000 volts, o que obviamente não é possível. Mas vamos ver como que ficou aí o meu controlador em malha fechada, o que eu desejava em malha fechada. Então, o controlador em malha fechada que eu queria era 1 sobre Z. Então, esse é a planta em malha fechada que responde o mais rápido possível. Bom, então, qual que era a técnica que nós usávamos, certo, para projetar o controlador? Então, uma vez que eu conheço a planta em malha fechada que eu quero e conheço a planta em malha aberta, vocês lembram que nós tínhamos uma equação para calcular o controlador. Então, isso era 1 sobre a planta em malha aberta, que multiplica
a malha fechada desejada sobre 1 menos a malha fechada desejada. Então, assim eu obtenho a função de transferência do controlador. Para os 3 métodos. A diferença nos 3 métodos é como eu defino a planta em malha fechada que eu quero. Certo? Então, no caso aqui, então, do tempo mínimo, a minha planta em malha fechada, meu controlador em malha fechada, na verdade, meu controlador, né, está aqui. 8,8, z ao quadrado, menos 14, 5,95 e assim por diante, certo? Então, esse é o meu controlador, que vai implementar aí, então, o tempo mínimo. Ok, bom. Vamos dar mais uma olhada aqui. Então, vou rodar o meu controle. Então, notem que esse programa aqui ele serve tanto para o PI, qualquer controlador em Z, que eu carregue nessa variável GC de Z, ele vai rodar, certo? Então, vou rodar aqui o controlador. Deixa eu ver se os... Deixa eu desabilitar aqui a saturação primeiro. Opa! Notem aí uma diferença, certo? Quando eu rodei o controlador digital com a planta digital, ele em um único step ele ia de 0 para a velocidade de referência. Eu vou também mudar isso aqui para 200 RPM para ficar igual. Vou rodar mais uma vez. Então notem que quando eu apliquei então esse meu controlador em cima de uma planta contínua, o resultado não saiu exatamente como eu esperava. Note que meu sistema oscilou aí antes de estabilizar. Vamos ver então qual que foi a tensão que esse sistema colocou. Ele colocou uma tensão que ultrapassou 2.000 volts. Ou seja, novamente ele teria torrado o motor, assim como o PI também teria torrado o motor, né? Mas aqui foi uma tensão muito mais alta. E vamos ver a corrente. Opa, cadê a corrente? Ah, sim. Corrente chegou aí a quase 3.000 amperes. Que obviamente é um absurdo, né? Certo? Então, é importante nós testarmos a nossa planta discreta no controlador contínuo, porque às vezes podemos ter algumas surpresas que a gente não enxerga quando usa o controlador discreto numa planta discreta, que na verdade não é discreta, né? É como o meu controlador enxerga a planta, mas a planta na verdade é contínua, certo? E eu só consigo fazer isso no Simulink. Então, para que eu tenha certeza aí que meu controle mais próximo da realidade, né, de como vai ser o meu controle operando aí numa planta real, usar o Simulink com esse artifício, certo? De controle discreto, planta contínua. Vamos ver o que acontece aqui quando nós colocamos saturação nesse controlador. Então, ele não vai conseguir colocar aqueles 1.000 e poucos volts. Vamos rodar isso aqui agora, só para lembrar. Essa é minha saída sem saturação. E vamos rodar agora para ver como que fica. Então notem que ele deu um pico bem grande aqui, um sobressinal, para depois cair e atingir aqui a velocidade correta, certo? Então, devido à saturação, atrapalhou o funcionamento aí do nosso controle dead beat, que é a situação real. Vamos ver como que ficou a tensão? Então, o controlador estava tentando aí colocar tensão alta, tensão baixa. Ele sempre faz esse esforço para cima e para baixo para estabilizar, mas ele estava saturando em mais ou menos 40 volts. Certo?
Por isso que ele demorou e acabou demorando mais para estabilizar, certo? Bom, uma outra forma então de simular esse controle, de novo, é utilizando o MATLAB Function. Deixa eu ver aqui, está sem saturação. Deixa eu ver quando está a referência. Está em 200. Então, esse programa aqui do MATLAB Function, ele está recebendo o numerador e o denominador que foi calculado, no script, certo? Então, quando eu fiz o projeto, opa, não é aqui. Quando eu fiz o projeto desse controlador, então, obtive aqui o meu controlador. Eu tenho que rodar mais um programa primeiro. Eu tenho que rodar aqui o M04. Então, no M04, eu vou obter aqui o denominador e o numerador do meu controle. Certo? Então, eu vou rodar de novo. Deixa eu ver se está tudo certo. Beleza, eu vou rodar. Agora sim eu tenho o denominador e o numerador. Certo? Então é o que está sendo usado aqui. Deixa eu só ver mais uma coisa. Ganho 0. Beleza, tá ok. Bom, de novo, então, o meu MATLAB Function é uma função. Tem várias entradas. Uma entrada é a velocidade de referência, a velocidade do motor, o numerador e o denominador. Certo? Então, eu preciso aí do numerador e do denominador para gerar aí a minha equação a diferenças. Então, no início aqui eu estou atualizando o erro 2 amostras atrás, atualizando o erro 1 amostra atrás, e o mesmo para a saída, 2 amostras e 1 amostra atrás. Estou calculando aqui o meu erro atual e vou, por fim, calcular a minha saída atual. Pego a saída atual e jogo para a saída da função. Bem simples. A equação de diferenças depende dos parâmetros do numerador e do denominador. Vou rodar esse programa, vocês vão ver que vai dar exatamente o mesmo resultado do anterior. Então, sem saturação, a minha planta não consegue aqui estabilizar rapidamente, né? Ela oscila bastante. E vamos ver quanto chegou a corrente. A corrente chegou de novo próximo ali dos 3.000 amperes. Bom, vamos rodar os outros controladores digitais. Posso fechar isso aqui, fechar isso aqui. Então eu vou mudar aqui o controle para lhe projetar o controle deadbeat. Vou rodar. Eu tenho um novo controlador, o controlador deadbeat. Esse controlador deadbeat ele demora 2 amostras para chegar no valor máximo. Então, vocês lembrem que para eu definir a função em malha fechada desse controlador, cadê a função em malha fechada? Aqui. Essa função em malha fechada, ela tinha que ter o mesmo zero da minha planta. Então, meu motor ele tem um zero. Eu tenho que ter esse mesmo zero aqui no zero do sistema em malha fechada. Para a ordem dele... Polo. A ordem desse sistema, ele tem que ter a mesma ordem da minha planta. Então, a minha planta é de segunda ordem, então tem que ser z ao quadrado. E esse ganho ele foi ajustado aí empiricamente, certo? Ele é um ganho de tal forma que para uma entrada
para uma entrada step unitário, né, isso aqui também estabilize em 1. Então, esse ganho ele foi ajustado empiricamente, conforme tem nos slides que eu mostrei para vocês, certo? Como que eu sei disso? Se eu aplico uma função step para essa função sem esse ganho, sem esse valor do ganho, simplesmente para essa função aqui, eu vi empiricamente que a minha função transferência ela estabiliza em 1.8752. Então, basta eu inverter esse valor e aplicar no ganho. Assim, a minha função transferência agora vai estabilizar em 1. Bom, de novo, estou obtendo a função transferência em malha fechada. Agora eu preciso, então, obter os parâmetros aí, denominador e numerador, para eu poder rodar o Simulink. Então, eu vou rodar aqui. Então, aqui está meu numerador e o meu denominador. Tem só mais um detalhe que eu tenho que fazer. Acho que eu tenho que diminuir um pouco aqui. Agora sim. Então vamos rodar aqui o programa do Simulink. Com o meu novo controlador, certo? Então agora é o controlador do deadbeat. Vamos ver a velocidade. Eu acho que estava com a saturação, né? Deixa eu ver aqui, saturação. Não, está sem saturação. Então notem que o deadbeat parece que respondeu melhor, né? Do que o controlador do tempo mínimo. Vamos ver enquanto chegou a tensão e a corrente. Opa. Velocidade eu já vi. Corrente deu Você lembra que o controlador do tempo mínimo ele chegava a dar um pico perto de 3.000 amperes. Isso aqui deu a metade, 1.500. Vamos ver então como ficou a tensão. A tensão deu um pico aqui 900 e pouco e um outro pico em menos 600. Então, ele não é tão rápido que nem o controlador do tempo mínimo, mas ele ainda assim não é implementável, certo? Se eu colocar aqui, deixa eu ver mais uma coisa aqui primeiro. Então, ele não é implementável na partida, mas quando entra a carga, eu não mostrei isso aqui nos outros controladores, mas veja que quando entra uma carga, ele ajusta bem rapidamente para a carga. Vamos ver aqui na velocidade. Opa, não é aqui. É muita janela, então me perco um pouquinho. Então a gente vê muito pouca perturbação quando entra uma carga aqui, certo? A perturbação é bem baixa. Mas vamos colocar a saturação e vamos ver como que fica a perda de performance aí. Então coloquei saturação. Vou rodar de novo o mesmo controlador. De novo, com saturação tudo complica, né? Então meu controlador ele não conseguiu responder como deveria e deu um certo atraso. Mas o interessante é que esse controlador aqui sem a saturação ele respondeu muito próximo do que a gente esperava, certo? Então, comparando aí o controlador, meu controlador contínuo com a planta contínua e o meu controlador discreto com planta discreta e discreto com planta contínua, deu algo bem parecido, quando eu não tenho saturação. Bom, o último que nós vamos testar aí é o nosso terceiro controlador discreto, que é o modelo de referência. Então, é o modelo de referência. Então, nesse controlador modelo de referência, eu criei uma função de transferência, certo? Eu ajustei isso aqui.
de tal forma que eu obtive uma função em malha fechada que eu desejo. A única restrição é que a ordem do meu controlador em malha fechada tem que ser a mesma ordem relativa da minha planta. Então, minha planta, a ordem relativa do meu motor é primeira ordem, porque eu tenho um zero e dois polos, então a ordem relativa do meu motor é 1. Então, eu posso representar esse sistema por uma planta de primeira ordem. Então, vou rodar isso aqui. Deixa eu primeiro passar para 3, né, o controlador. Vamos rodar. Então, agora, aqui eu tenho em verde mais claro, né? Verdinho aqui, verde musgo. Eu tenho o meu controlador em malha fechada desejado, certo? Então, note que ele não dá sobressinal. Vamos ver, então, como ficou o meu controlador. A sua função de transferência, né? Então, aqui é a função do meu controlador. Segunda ordem no numerador, segunda ordem no denominador, certo? Eu preciso rodar aqui o programa 4 ainda para carregar minhas variáveis. Denominador e numerador. Feito. Agora vamos rodar esse novo controlador. Deixa eu ver, tirar a saturação primeiro. Opa, não era para diminuir aqui. Então vamos ver a velocidade. Aqui apareceu uma certa oscilação na velocidade que eu não tinha enxergado antes, certo? Você nota que a cada passo de simulação ele dá uma ondulaçãozinha aqui, certo? Que não apareceu quando eu rodei o controle discreto na minha planta discreta, né? Agora, rodando aqui a minha planta, meu controlador discreto na planta contínua, apareceu uma certa oscilação ali que eu não tinha visto antes. Vamos ver como está a corrente. Note que a corrente ela também oscilou bastante. Então, é essa oscilação da corrente que causou aquela oscilação na velocidade. E vamos ver a tensão. A tensão chegou a 450 volts, mais ou menos. Lembre que o PI também chegou numa tensão mais alta, né? O meu PI discreto e o analógico, eles também passaram de 40 volts. Isso aqui já está mais próximo aí do algo que é implementável, né? A última coisa, eu vou colocar a saturação e vou rodar mais uma vez. Já estamos ficando um pouquinho cansado aí, né? Tanto simulação. Vamos ver o que aconteceu com a velocidade. De novo, a velocidade deu um sobressinal com o meu modelo de referência. A corrente também ficou toda meio estranha, né? Vamos ver a tensão por último. De novo, né, a tensão saturando aí mais ou menos 40 volts. Bom, pessoal, então tudo certo com o áudio e com o vídeo ainda? Meu deu uma travada aqui. Opa, consegue me ouvir aí, professor? Aí Oi? parou o compartilhamento de tela aí. Eu parei o compartilhamento. Tá, tá tranquilo. Ok. Dá pra ouvir. Então tá jóia. Bom, então essa última parte que eu mostrei para vocês, ela é a segunda parte do trabalho. Então eu quero que nessa segunda parte do trabalho, vocês implementem um dos 3 controladores que foram as técnicas que eu mostrei ali. Ou implementem o controle de tempo mínimo, ou o controlador de 8-bit, ou o modelo de referência, certo? Não precisa fazer os 3, escolham somente um deles. E nós temos que rodar o nosso controlador no Simulink, certo? Então, é a minha planta discreta, meu controlador discreto, controlando uma planta contínua. Eventualmente, nós vamos ter alguma surpresa, alguma oscilação que nós não visualizamos quando rodamos controlador discreto e planta discreta. Bom, então,
Alguma pergunta ainda sobre o trabalho, pessoal? Acho que não, hein, professor? Tem que fazer, né, os erros lá, Ok, reconstruir, aí as dúvidas sempre saem na beleza. prática, isso é Tá joia. verdade. Então, já adiantando, essa é a nossa última aula síncrona, certo? Semana que vem eu vou estar online das 2 às 3 para tirar dúvidas que eventualmente surjam aí no trabalho, tá? Mas, tendo dúvidas, também podem encaminhar por e-mail, que eu, Tá, beleza. assim que eu puder, eu respondo. Ou, semana que vem, lembra que são mais 2 semanas para entregar o trabalho, né? A terceira parte. Semana que vem eu vou estar aqui das 2 às 3 online, no endereço aí que eu sempre passo para vocês, para estar tirando dúvidas. Certo? Bom, o último assunto que eu queria tratar com vocês, ele não é muito demorado, é algumas questões sobre algumas não idealidades que nós podemos ter aí em sistemas discretos, controles discretos. Então eu vou voltar ao compartilhamento. Tudo certo com o compartilhamento? Estão acompanhando? Ok. Uhum. Então vamos aqui para os nossos slides. Então, lembrando então que a melhor forma de nós testarmos um controlador discreto é sempre utilizar o Simulink, tendo o controle discreto, zero ordem hold, e sendo aplicado a sua saída, a sua ação de controle na planta contínua para a qual ele foi projetado. Certo? Realimentando, eu tenho no Simulink eu também tenho o zero ordem hold, sempre o zero ordem hold separando o meu controlador discreto da minha planta contínua. Uma vez então que eu tenho o projeto do controlador, então o que a gente realmente implementa é a equação de diferenças. Então eu saio aqui da minha função de transferência, faço a transformada Z inversa, obtenho a equação, as diferenças e isolo a minha saída atual. Então é isso que nós temos que implementar no nosso controle. Lembrando então como nós implementamos. Isso vai ser implementado num controlador, certo? Não pode ser um CLP, pode ser um microcontrolador, um DSP, pode ser um computador, né, que você vai utilizar lá, por exemplo, o LabVIEW para implementar o programa. Então pode ser diversas plataformas aí digitais, né? Então nós temos o hardware, aqui eu coloquei o microcontrolador, o microprocessador, e temos o software que realmente é o que vai implementar o nosso controle. Então esse software em geral tem uma fase de inicialização e tem um loop infinito aqui que executa o controle. Então, de novo, né, a minha equação a diferenças, que é o que implementa o meu controlador. Eu tenho então uma parte de inicialização, onde eu defino variáveis, eu configuro timers ou PWMs, eu inicializo variáveis e um loop infinito. A nossa rotina do controlador, ela tem que estar numa interrupção de timer ou de PWM que seja executada com a mesma periodicidade do projeto. Então, no meu caso ali que eu apresentei para vocês, o sistema foi projetado para um período de amostragem de 10 milissegundos. Então, essa interrupção tem que ser disparada a cada 10 milissegundos para o projeto que eu apresentei para vocês do controle do motor de corrente contínua. Bom, então a minha rotina de cálculo ela tem leitura de variáveis, então eu tenho que ler tanto a referência quanto eu tenho que ler a saída da planta. Eu tenho que
atualizar a saída anterior, atualizar o erro anterior, calcular o erro atual, e aí sim eu calculo aqui minha equação de diferença. Pego a minha saída atual e jogo para a saída do controlador. Então isso pode ser um conversor digital analógico ou uma saída PWM, né? Depende aí do tipo de carga que você está acionando. A gente já viu um pouco disso aqui, né? Então vocês têm, para definir o hardware, nós temos que saber que plataforma que eu vou utilizar. Vai ser um microcontrolador, vai ser um DSP, vai ser um CLP. Eu tenho que saber que a interrupção ela tem que ser executada num período bem menor que o período de amostragem. Eu tenho ali, preciso ver quais são os conversores AD e DA que eu vou utilizar. Variáveis, se vão ser de 8 a 32 bits, ponto flutuante. Então tem uma série de coisas, memória RAM, memória flash, periféricos que eu posso precisar para o meu controlador, né? Filtros, etc. Certo? Tem então uma série de coisas que eu tenho que definir no meu hardware. O software, saber que linguagem de programação, configurações, prioridade de interrupção. Eu posso também estar querendo implementar outras funções, né? Tipo proteções, calibração, comunicação. Meu sistema ele pode informar para um sistema supervisório como que está a performance do controlador. Então tem várias coisas que nós temos que pensar aí, tanto a parte de hardware quanto de software do nosso controle. Bom, alguns problemas aí que podem acontecer na hora que nós vamos implementar um controle digital, né? Uma é o atraso no cálculo da saída. Resolução de variáveis, resolução dos conversores, saturação e estouro, tanto das minhas variáveis quanto dos conversores, certo? Então, tudo isso aqui nós temos que ter cuidado quando for implementar um controle digital. O que é o atraso da minha variável de saída, certo? Quando nós fazemos simulação no MATLAB, tudo acontece no instante, de forma instantânea, nos meus períodos de amostragem, certo? Não existe nenhum atraso. Então, na prática, eu não tenho uma conversão analógica digital instantânea, essas conversões demoram um tempo. A minha rotina de controle também não é executada instantaneamente, ela tem um tempo para fazer todos aqueles cálculos e atualizações. E, por fim, o tempo de conversão digital analógico também não é instantâneo, também tem um tempo, certo? Então eu tenho um atraso aqui que se repete a cada período de amostragem e que ele tem que ser pequeno em comparação com o período de amostragem. Se esse atraso for muito grande, nós podemos ter problemas, certo? Tem como eu tentar simular isso aqui no MATLAB? Tem. Eu posso pegar a saída do meu controlador e tentar gerar esse atraso no Simulink, certo? É possível tentar simular o impacto desse atraso. Bom, só lembrando, né? Aqui está a minha rotina de controle. Eu tenho então o atraso na aquisição das minhas variáveis de entrada. Eu tenho então o atraso na execução aqui do meu programa. E por fim, o atraso na atualização da saída, certo? Nada disso aqui está previsto na nossa simulação, a não ser que eu insira intencionalmente, certo? Mas a princípio, do jeito que eu rodeio o nosso programa, tudo esse período aqui no Simulink acontecia instantaneamente. Na prática, não é isso que ocorre, certo? Bom, uma maneira de tentar minimizar isso aqui é tentar obter um controlador no qual eu não calcule a minha entrada atual, mas sim eu calcule a próxima entrada. Se eu estiver calculando a próxima entrada, o único atraso que eu vou ter na minha rotina de controle são os tempos de conversão. Porque quando eu estiver fazendo o cálculo da minha controlador, na verdade eu estou calculando a minha próxima saída. Então, quando eu tiver o meu próximo período de amostragem, eu já tenho a saída. Assim, a única coisa que eu vou ter é o atraso nos tempos aí de conversão analógico digital e digital analógico.
Então, nesse tipo de controle, que é chamado controle passo à frente, porque ele está sempre calculando a próxima saída, eu simplesmente disparo os meus conversores analógico digital. Como eu já tenho a saída, eu atualizo aqui a saída do meu conversor digital analógico, e eu tenho o restante do período TS para estar executando o cálculo do meu controlador para obter a próxima saída do meu próximo período de amostragem. Então eu minimizo um pouco o atraso com essa abordagem. Na verdade, nessa abordagem, eu imponho um atraso controlado de um período de amostragem. Para fazer isso, um modo de fazer esse projeto do controle passo à frente é inserir de forma deliberada um atraso no meu sistema. Incorporo esse atraso que não existe na minha planta e vou ter uma nova planta com esse atraso. Faço o projeto do controlador com essa planta com atraso, só que antes de implementar o controlador, esse atraso que não existia, eu vou puxar ele para o meu controle agora. Fazendo isso, eu sempre vou poder calcular a próxima saída. Certo? Então, a ideia básica de poder calcular o controle passo à frente é insiro de forma deliberada um atraso que não existe, incorporo esse atraso na minha planta para fazer o projeto do controlador, faço o projeto do controlador, depois de obter esse projeto, eu vou puxar aquele atraso que não existia para o controle. Ou seja, eu vou pegar o meu numerador e multiplicar por z-1. E implemento esse novo controlador. Ele sempre vai ser o controle passo à frente. Bom, quanto à questão de resolução de variáveis, né, acho que eu já mostrei isso aqui num slide anterior. Eu estou dando um exemplo aqui meio radical de 4 bits, né, mas isso geralmente não ocorre. Então, tanto para as minhas variáveis quanto para os conversores, nós temos limitação em número de bits. Esse problema, para as variáveis, ele pode ser resolvido, dependendo da linguagem de programação que você for utilizar, utilizando ponto flutuante ou um ponto fixo com um número mais elevado de bits, né? Agora, os conversores, nós não vamos fugir muito disso aqui, certo? Os conversores mais comuns estão de 8 a 16 bits. Então, um controlador de 12 bits para controle é um conversor muito bom, certo? O máximo que nós vamos ter em controle é 16 bits. Só como exemplo, né, um conversor de 4 bits teria 16 níveis. Vocês já devem ter visto isso aí, né, em sistemas digitais. De novo, para visualizar, então, vou pegar esse conversor de 4 bits e vou converter um sinal de 15 volts. Então, como eu vou ter aí 16 níveis, eu vou ter um conversor de 1 volt por bit. Então, esse controle vai de 0 até 15. Em cada step que eu der aqui, 1 bit vai corresponder a 1 volt. É claro que quando eu aumento o número de bits, né, eu vou melhorando essa resolução, mas ela sempre vai existir, né? Então, o meu sinal que eu estou lendo, ele sempre vai ter um certo truncamento, para cima ou para baixo, porque o meu conversor também é discreto, certo? Ele não é um conversor contínuo. Bom, mais alguns problemas aí que essa questão de resolução podem causar. Uma é chamado aí de ciclo limite, porque dependendo desse arredondamento, esse passo que eu tenho na minha resolução pode fazer com que o meu controlador fique atuando, tentando ir para cima e para baixo. Vou voltar aqui, por exemplo. Vamos supor que o meu sinal tenha um sinal de 7,5 volts, certo? 7,5, o meu controle vai arredondar ou para 7 ou para 8. Então, se ele estiver lendo 7, ele vai querer diminuir um pouco o sinal.
ou melhor, aumentar um pouco o sinal. Se ele lê 8, ele vai tentar diminuir. Então pode ser que meu controle fique atuando em cima de um erro que na verdade não existe. Existe por causa da resolução dos conversores. Isso pode causar esse tipo de oscilação. Uma outra coisa que pode acontecer é o meu erro nunca ser zerado, certo? Porque talvez o meu controle esteja lendo um valor que zerou o erro, mas zerou por causa do arredondamento. Na prática, esse erro pode nunca ser zerado por causa do truncamento da leitura. E um último problema são estouros, certo? Num conversor aí de 16 bits, o estouro é mais comum para variáveis, né? Se eu tenho uma variável que chegou no seu valor máximo e eu somo mais um, essa variável vai para zero. Então pode acontecer estouros também, isso pode causar problemas para o controle. Nenhuma pergunta até aqui, pessoal? Não tendo perguntas, vou seguir em frente. Então, eu já conversei com vocês anteriormente e falei que nem sempre aumentar a frequência de amostragem é uma boa saída. E eu vou mostrar um exemplo aqui, um exemplo gráfico do porquê pode ser um problema eu aumentar demais a frequência de amostragem. De novo, é um caso extremo, né? Nós não temos aí sistemas de 4 bits, mas se eu tiver um sistema de 4 bits, as posições possíveis de se mapear no meu círculo unitário estão nos pontos representados aqui, certo? Então, esses pontos são as posições possíveis, os valores possíveis que eu posso representar se eu tiver variável de 4 bits. Então, vocês notem que tem várias regiões aqui que eu não consigo representar valores. Especialmente próximo de zero aqui, certo? Do meu eixo zero. Se eu tiver um conversor de 8 bits, isso melhora um pouco. Mas, ainda assim, tem regiões aqui que eu não consigo representar muitos valores. Lembrem que quando eu aumento a frequência de amostragem, todos os meus zeros e polos, eles tendem para 1. Os polos e zeros estruturais tendem para 1. Então, se eu tiver nessa região aqui, que eu tenho uma baixa representatividade de pontos que eu posso implementar, eu vou estar querendo implementar um valor de um polo e de um zero, mas na verdade ele vai acabar sendo arredondado para valores fora da posição do projeto. Isso vai se agravando se todos os polos e zeros estiverem nessa região. Pode ser, inclusive, que eu acabe cancelando sem querer um polo com zero devido a esse problema de resolução. Certo? Este é um problema de aumentar demais a frequência de amostragem. Como todos os polos e zeros vão tendendo para 1, e eu tenho limite de resolução da representatividade devido à discretização das minhas variáveis, pode ser que eu comece a ter problema de precisão. Certo? Então, o único jeito de resolver isso aqui ou eu não aumento demais a frequência de amostragem, ou eu aumento a resolução das minhas variáveis. Para os conversores, não tem como, certo? O conversor, em geral, vai ser no máximo ali 12 ou 16 bits. Então, de novo, quanto maior for a frequência de amostragem, maior esse problema, pois todos os polos e zeros tendem para 1. Aqui eu acho que eu já mostrei isso num slide anterior, mais para o início do semestre, né? Então aqui é um exemplo de que é um estouro, né? Então se eu estiver trabalhando com variável de 4 bits, o 11 decimal, a sua representação binária é 1011. Se eu for somar com 6 digital, a representação do 6 é 0110. Isso me dá 17. Bom, o 17, ele é 10001. Eu preciso de 5 bits para representar isso aqui. O que os controladores fazem? Eles simplesmente truncam essa última informação.
Ou seja, eu somei 11 com 6 e obtive 1, em vez de obter 17. Então, isso é o exemplo de estouro, certo? Se eu testar que esse problema aconteceu, em vez de ir para 0,1, eu posso saturar a variável, certo? Com um if detectando esse flag, eu consigo fazer isso. É melhor que ele sature do que ele estoure, certo? Isso aqui é um erro muito maior. O 15 está muito mais próximo para 17 do que o 0,1, certo? O meu controlador ele pode ter implementação séria ou paralela, certo? Se eu quiser repartir meu controlador em mais de uma equação, eu posso fazer. A paralela é a mais comum, né? Quando eu tenho o controle PI, por exemplo, ou PID, né? Eu posso ter um controlador que implemente o P, um outro controlador que implemente o I, e poderia ter um terceiro controlador que implementasse a parte derivativa, certo? Mas eu posso ter esses dois tipos de implementação, série ou paralela. Bom, outro problema que nós podemos ter é a não linearidade do atuador, certo? Então, pode ser que eu desenvolva o controle, testo ele e tudo funciona muito bem. Só que eu vou usar um atuador que, por exemplo, não é linear. Um exemplo de um atuador não linear é o escoamento de fluido por uma válvula. Então você faz com que a válvula abra linearmente, mas o fluxo do fluido na válvula não vai se comportar linearmente, ele vai tendendo para saturações. Certo? Eu posso ter problema de saturação, realmente, máxima e mínimo, né? Um exemplo de saturação são conversores estáticos, ou seja, inversores. O limite de um inversor ele vai de 0 a 100%. Então não tem como eu colocar tensão acima de 100% no conversor PWM. E eu também posso ter saturação de derivada. Certo? Um exemplo de saturação de derivada é uma válvula que é aberta por um motor de passo. A máxima velocidade que eu consigo girar o motor de passo é a velocidade com que a válvula abre. Se eu tentar fazer com que essa válvula abra numa velocidade mais rápida, eu não consigo. Certo? Então, dependendo aí do atuador, eu posso ter esses três tipos de problema. Não linearidade, saturação de máximo e mínimo e saturação de derivada. Bom, o problema da não linearidade do atuador eu consigo resolver se na saída do meu controle eu implementar uma função que seja o inverso da função do meu atuador não linear. Então, se eu conhecer essa não linearidade do meu atuador, eu consigo então matematicamente tentar compensar isso, de tal forma que o ganho aí do atuador mais desse compensador seja igual a 1. Certo? Mas para isso eu preciso conhecer essa função não linear do meu atuador. Bom, eu comentei para vocês na aula de hoje que a saturação ela leva problema na ação integral. Certo? Então, toda vez que um controle com ganho integral entra na saturação, isso me gera um problema na performance do controle. Então, uma maneira de resolver esse problema da ação integral, aqui nós temos um exemplo de uma dada planta, um controlador PID, certo? Então, aqui eu tenho o proporcional, o integral e aqui o derivativo. O derivativo ele tem uma filtragem, né, que geralmente é assim que o controlador no MATLAB é implementado. Então, ele nunca é um derivativo puro, certo? Ele sempre tem uma certa ação de filtragem. Aqui eu tenho a resposta desse controlador aplicado nessa planta sem saturação. Então, vocês notem que quando não tem saturação, meu controle em malha aberta ele tem um pequeno overshoot e já estabiliza.
Bom, então a resposta é sem saturação, e aqui eu tenho a resposta com saturação. Esse controle, para dar essa resposta, ele está colocando um sinal muito alto para a minha planta. Se eu colocar um saturador na saída da planta, então meu controle não consegue colocar tensão. Então a minha resposta ela vai crescendo de forma mais lenta, né? Porque ele não consegue colocar a tensão que ele queria. Só que quando ele ultrapassa a referência, a ação integral acumulou, entre aspas, energia. Certo? Então, até essa energia ser dissipada, o meu controle demora um grande tempo para conseguir baixar e chegar na referência. Aqui eu tenho a ação de controle separada, certo? Então, aqui eu tenho a ação de controle com a saturação e aqui o que estaria sendo acumulado pela ação integral. Então, notem que a ação integral ela demora um tempão até que essa energia seja dissipada. Uma maneira de resolver isso aí em controles digitais é desligar a ação integral. Então aqui eu tenho um controlador que está sendo implementado de forma separada. Então aqui eu tenho a parte proporcional e aqui a parte integral. Então tem várias formas de se implementar isso aqui. Mas a ideia é que quando eu comparo a saída do meu controlador com o que realmente vai ser aplicado na planta, e eu detecto que houve a saturação, ou seja, essa saída aqui do meu controle ela é maior do que realmente está sendo aplicado na planta, detectei saturação, tudo que eu tenho que fazer é desligar a ação integral. Passar a colocar um erro zero na ação integral para que ela não acumule energia. Porque não adianta eu deixar o meu controlador integrando esse erro, porque ele não consegue corrigir por causa da saturação. Certo? Então, esse tipo de é chamado de filtro, ele é chamado de anti-indup. Então, isso melhora um controlador com ação integral quando eu tenho saturação. Então, notem agora a resposta do meu sistema com o filtro anti-indup. Então, o meu controlador com o filtro anti-indup, ele não deixa que a parte integral acumule energia. Então, ele não dá aquele overshoot que ela não acaba nunca. O que aconteceu aqui? Então, a minha parcela integral, notem que ela não continuou acumulando energia que nem tinha sido no exemplo anterior. Bom, pessoal, essas eram as últimas dicas que eu tinha para passar para vocês aí de problemas um pouco mais práticos que podem aparecer aí quando nós vamos implementar controles digitais e as possíveis soluções aí, certo? Então, essa questão do filtro anti-indup é algo que é muito utilizado para resolver problemas de saturação com controladores com ação integral. E notem que isso só é possível fazer em controle digital, certo? Isso não é possível fazer em controle analógico. Pessoal, mais alguma pergunta, mais alguma curiosidade? Alguma dúvida? Nada, pessoal? Bom, estão me ouvindo ainda, né? Beleza. Tá joia. Bom, pessoal, então, lembrando, reforçando mais uma vez, essa foi a nossa última aula síncrona, certo? Então, nós estamos encerrando aí a parte teórica aí da nossa disciplina. Parece que está falando que... É verdade. Como eu não vejo vocês, às vezes eu fico falando, até me sinto um pouquinho maluco, né? Falando sozinho. Mas faz parte aí. Então, pessoal, nós estamos encerrando aí a parte teórica da disciplina, certo? Semana que vem eu vou estar aqui online para tirar dúvidas do trabalho de quem não tiver alguma dificuldade. Mas também podem mandar dúvidas por e-mail, que assim que eu puder eu respondo. Então, por enquanto, aí eu queria agradecer aí a presença de todos na disciplina.
Eu espero que tenha sido produtivo. Eu sei que esse formato é um pouquinho mais complicado, né? Mas eu espero que a disciplina tenha sido útil aí para vocês, certo? Feito, pessoal. Então, obrigado pela presença de vocês. E até mais aí. Até outra oportunidade. Tá joia? Eu que agradeço a vocês aí, pessoal.